Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Antropologia Bíblica. Aqui quem vos fala é o pastor, professor Pedro Henrique Tertulino, e é uma satisfação para poder falar ao seu coração usando este meio de comunicação, a palavra de Deus, nesse tempo de pandemia. Hoje nós vamos dar continuidade na disciplina. Começamos na outra aula, semana passada, e entendemos os rumos que iríamos tomar nesse formato de estudo. Nós falamos sobre aquilo que entendemos como a origem da alma e depois falamos sobre a unidade da raça humana. Entendemos que todos nós somos oriundos de Adão e Eva e por isso todos nós somos pecadores. E entendemos as teorias sobre a origem da alma, a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria do traducionismo. Então tudo isso nos serviu para que pudéssemos, de alguma forma, desenvolver e aprofundar o conhecimento bíblico e teológico sobre este assunto. Muito bom poder falar com você, e hoje nós vamos dar continuidade no estudo da antropologia, abordando dois pontos principais. Nós vamos falar hoje sobre a imagem de Deus nos seres humanos e, por último, vamos falar sobre a natureza constitucional do homem. A natureza constitucional do homem. Então, você é nosso convidado especial para essa viagem teológica. Nós vamos falar, então, agora sobre a imagem de Deus nos seres humanos. Nós temos aqui uma pergunta para iniciar a nossa discussão, e a pergunta é: em que sentido o ser humano é a imagem de Deus? Nós temos aqui Gênesis 1, versos 26 e 27, no qual nos diz que o Senhor criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus, do latim a imago Dei, é um debate que tem aquecido aí os corredores da teologia em busca de uma resposta. Seria o homem a imagem de Deus no aspecto físico ou no aspecto representativo? Fisicamente, nós teríamos uma dificuldade em afirmar isso, porque o homem, ao ser imagem de Deus, nós estaríamos limitando Deus à forma humana. A teoria mais aceita é a teoria de que há uma representatividade. O homem é a imagem e semelhança do Criador para ser o seu representante. Então é a partir desse ponto que nós vamos explorar esse entendimento. Nós temos aqui um teólogo, Wolff. Ele faz a pergunta: em que sentido o ser humano é a imagem de Deus? Aí ele mesmo responde: em primeiro lugar e basicamente indica uma correspondência entre o ser humano e Deus. Então nós temos aí uma correspondência. Isso é muito importante, tá, pessoal? A ideia da correspondência é que é uma ligação entre o homem e Deus. Então, entender o ser humano como imagem e semelhança do Criador é entendê-lo como aquele que o corresponde. Na ideia da representatividade, nós também temos o Wayne Grudem. Ele parafraseia Gênesis 1:26. Façamos o homem como nós, no caso, a nossa imagem, para que nos represente. Isso aí seria a nossa semelhança. A paráfrase do Wayne Grudem, ela é bem importante. Para quê? Para que você entenda que há uma necessidade da compreensão do ser humano como representante do Criador
na terra. Então, nós somos imagem e semelhança para o representá-lo, para sermos a manifestação visível da sua vontade. Olhando agora no aspecto exegético, nós temos aqui Gênesis 1, 26. Lembrando que exegese é quando nós tentamos resgatar o significado do texto para os primeiros leitores. Então, buscando esse significado do texto para os primeiros leitores, o que nós temos em Gênesis 1, 26 são duas palavras hebraicas. A imagem, nós temos o equivalente tselem, e semelhança, nós temos o equivalente demut. O tselem aparece 16 vezes, trazendo a ideia de imagem ou modelo funcional. E o demut aparece 26 vezes no Antigo Testamento, trazendo a ideia de padrão ou forma. Perceba que as palavras significam a mesma coisa. Imagem, modelo funcional, padrão ou forma apontam para o mesmo sentido. Isso nos faz pensar que o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, faz uso de um mecanismo muito comum na literatura hebraica, conhecido como paralelismo. Paralelismo é quando duas verdades são postas uma do lado da outra e elas têm a importância, têm ali eles teriam como finalidade demonstrar o significado de uma palavra ou o significado de um texto. Neste caso, o que nós temos é um paralelismo sinonímico. Por quê? Porque há um paralelo entre imagem e semelhança, há esse paralelo entre imagem e semelhança, e esse paralelo reforça a ideia de que o homem foi criado para ser um representante do Senhor. Então, a ideia do paralelismo sinonímico acaba sendo usada nesse texto para nos dar esse significado. Ok? Entenda que não é de hoje que nós temos essa discussão. Faz muito tempo que a igreja ela tenta definir o significado de imagem e semelhança. Nós temos aqui dois quadros que mostram esses pensadores. Nós temos Irineu, que viveu logo depois do apóstolo João, que começou a fazer essa diferenciação entre imagem e semelhança. Ele vai inspirar mais tarde Tomás de Aquino. E ele também aparece aqui no nosso quadro. Perceba que desde cedo a igreja, os pensadores da igreja tentaram diferenciar, afastar o significado de imagem e semelhança como se fossem coisas diferentes. Isso também aconteceu com Agostinho, com Pelágio. Pelágio é considerado um herege, mas ele pensava dessa forma, de que há uma diferença, e só na reforma que a coisa volta ao seu lugar. Lutero, ele acreditava que imagem e semelhança eram sinônimos. Aí nós vamos voltar ao paralelismo sinonímico. Isso vem na mesma linha de Calvino, e a partir do momento que nós temos aí o acesso à teologia liberal, ou à teologia neoliberal, como o caso do Emil Brunner, você vai ter um significado ainda mais abrangente, no sentido de que a imagem do homem, a imagem de Deus no homem, a estrutura essencial do ser humano, não foi fortemente afetada pela queda, mas a imagem material essa foi totalmente perdida pelo pecado. O Brunner ele vai trabalhar nessa ideia de que a imagem
ela ainda reside no homem, mas a queda desfigurou totalmente essa imagem a ponto de que o homem agora ele perde essa semelhança com o Criador. Nós temos um outro teólogo, e esse dinamarquês, o Schleiermacher, ele interpreta a imagem como o domínio do ser humano sobre a natureza. Aqui nós temos aquela linha do ponto de vista representativo. E algo que está fora da nossa realidade, por ser um grupo herege, os Mormons, eles interpretam a imagem como física. Então, da mesma forma que Deus tem braços, mãos, pés, nós também temos braços, mãos e pés. Então, perceba que esse quadro, ele mostra que esse assunto ele não é um assunto que levanta unanimidade na igreja. É por isso que nós precisamos de humildade. O que não é unânime, nós precisamos de humildade para não sermos tentados a agir como arrogantes intelectuais que defendem ser o dono da verdade. Então, humildade é muito importante nesse momento. Tá, beleza. Eu estou tentando explicar para vocês a imagem de Deus nos seres humanos. A grande pergunta que salta agora é: qual será a imagem de Deus nas Escrituras? Nós precisamos entender que a ideia de Deus sendo um homem, um ser humano, ela é muito mais uma projeção nossa do que um fato da revelação bíblica. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Nós começamos a olhar Deus como homem a partir do momento que nós projetamos e queremos ver Deus dessa forma. Mas não necessariamente Deus, o Senhor, é um homem. Até porque a Escritura Sagrada diz que Deus é Espírito. E em 1 Timóteo diz que ele é invisível. Lá no capítulo 6 diz que homem algum jamais viu. Nas palavras de Jesus, um espírito não tem carne nem osso. Então você, eu, nós precisamos enxergar Deus dessa forma, como um ser espiritual, não como um ser dotado de corpo físico como nós, tá bom? Isso é muito importante. Aí qual seria a vantagem de Deus ser espírito? Ele não está preso ao espaço e ao tempo. Isso significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode fazer todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Isso não é possível a um homem, não é possível a alguém que tem um corpo físico. Isso é muito importante. Só que nós olhamos para a Bíblia e olhamos para as Escrituras e nós vemos inúmeras passagens citando as partes do corpo de Deus, a mão de Deus, as costas de Deus, os olhos de Deus. Como que nós podemos entender essas questões? É simples e ao mesmo tempo complicado. Entenda que a Bíblia foi revelada de Deus para o homem. Então o Senhor ele se valeu da linguagem humana para que os homens pudessem entender a sua palavra. Ao fazer isso, foi usado linguagens humanas para representar a Deus. O nome dessas linguagens humanas, o termo técnico, é antropoformismo. O antropoformismo traz a ideia de antropos e morfos, que significa literalmente a forma humana, que é quando nós atribuímos a Deus características ou aspectos humanos. É por isso que na Bíblia Deus tem face, Deus tem mãos, Deus tem ouvidos, Deus tem língua, pálpebras, olhos e as suas costas. Então Deus tem essas coisas na Bíblia, conforme está registrado, isso é verdade. Porém, isso existe para representar a mensagem para nós. Então, quando nós, por exemplo, olhamos lá a face de Deus, quando nós chegamos perto da face de alguém, eu posso chegar perto da face da minha esposa ou da face do meu filho, eu estou me referindo à ideia
de que eu tenho intimidade com essa pessoa. Eu não vou chegar perto da face de qualquer outra pessoa. Quando nós ouvimos, por exemplo, as mãos de Deus, as mãos normalmente é usada por nós para o trabalho. Então nos faz pensar que Deus está trabalhando em nosso favor, em favor do seu povo. Percebam que o antropoformismo ele é utilizado para nos fazer entender a palavra de Deus. Nós temos também alguns sentimentos humanos que são atribuídos a Deus. A isso nós temos o nome de antropopatismo. Nós temos o antropos, no caso o homem, e o patos, trazendo a ideia de afeto, sentimento ou paixão, que é literalmente paixão ou sentimento humano. É quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos, para que possamos entender a sua vontade. O desgosto, a aversão, o zelo, a vingança, o arrependimento. Esses sentimentos que para nós seres humanos fazem sentido e por isso são atribuídos ao Senhor na sua forma de agir e trabalhar em favor do seu povo. Perceba que o antropopatismo e o antropoformismo são mecanismos de linguagem para nos fazer entender o agir de Deus na história, e isso fica bem mais fácil para nós. Aí vem aquela outra dúvida, mas o texto de Êxodo 33, 18 e 23 diz que Deus apareceu a Moisés. Como isso pode ser explicado? Quando o próprio Deus aparece aos seres humanos, nós temos esses dois termos que explicam essa questão: a teofania e a epifania. Por teofania, nós entendemos uma aparição de Deus visível, porém com a finalidade de um chamamento e a entrega de uma mensagem. Deus se manifestou na sarça, para chamar Moisés. Deus se manifestou através de homens para entregar a mensagem de juízo de Sodoma e Gomorra para Abraão. Então, ali aconteceu uma teofania. E também nós temos a epifania, que é uma aparição de Deus visível com a finalidade de salvação e livramento. Enquanto essa teofania tem um aspecto mais diplomático, a epifania ela tem um aspecto mais intervencionista, ou seja, Deus está intervindo na história de forma concreta. Assim foi em Isaías e assim foi com o profeta Eliseu. E se ainda resistir alguma dúvida, nós temos Deuteronômio 29, onde a humildade cristã é exercitada, ou pelo menos é cobrada de nós, quando diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Tudo isso exige de vocês o comprometimento de vocês continuarem estudando, ok? Continuem estudando, pesquisem sobre isso, leiam o Manual de Teologia Sistemática do Zacarias, do Gruden, que fala sobre essa questão de teofania, epifania, antropopatismo, antropoformismo. Tudo isso é amplamente estudado por muitos teólogos e tentam dar explicações a esse assunto. Espero que você esteja aproveitando esta aula. A aula de hoje, nós estamos nos ocupando a entender a imagem de Deus nos seres humanos. Nós estamos sendo inclinados a aceitar que a imagem de Deus, conforme está na Escritura Sagrada, aponta para uma ideia representativa. O homem é a imagem e semelhança de Deus porque o representa na criação. Isso nos levou a uma outra pergunta. A pergunta é: o que seria então a imagem de Deus na Bíblia? E entendemos que Deus é espírito, é invisível, homem algum jamais viu, ele é um espírito, não tem carne nem osso. Entendemos essas verdades. E entendemos também que uma das formas para que possamos entender a mensagem da palavra de Deus é o uso de mecanismos linguísticos conhecidos como antropoformismo e antropopatismo, que seria atribuir aspectos humanos e sentimentos humanos a Deus.
E quando Deus apareceu de forma visível na Bíblia, o fez por meio de teofanias e epifanias. Teofania, a finalidade sendo o chamamento, a entrega de uma mensagem, sendo um aspecto mais diplomático, e epifania, algo mais intervencionista, Deus agindo na história. E se nós ainda tivermos alguma dúvida, nós precisamos exercitar a humildade cristã, ao entender que nós não vamos conseguir entender tudo devido à nossa limitada capacidade de compreensão. Maravilha? Usando o posicionamento reformado de Lutero, que é um posicionamento bíblico e que resgata a base dessa crença da imagem e semelhança de Deus nos homens, a imagem de Deus nos homens, nós entendemos que imagem e semelhança são sinônimos. E isso está relacionado à aplicação da vida do homem, em sua relação com Deus, com o próximo e com o mundo criado. Então, sendo a ideia reformada como imagem e semelhança, sendo a mesma coisa, essa imagem e semelhança está relacionada ao mundo criado, com o próximo e com o próprio Deus. Então, alguns aspectos são levantados nessa questão. O primeiro deles é a individualidade. Cada ser humano tem sua identidade, assim como Deus é um ser individual. O Senhor disse, eu sou o que sou. Então, cada um de nós somos únicos. Ninguém é igual a nós não somos igual a ninguém, mostrando que há essa correspondência entre nós e o Criador. Todos os homens são seres racionais. Não quer dizer que todos usem o cérebro, mas que todos foram dotados dessa capacidade de pensar, diferente das plantas, diferente dos animais. Os animais têm uma racionalidade limitada. Normalmente, a aprendizagem dos animais é por estímulo, enquanto que a aprendizagem humana é algo que está dentro do ser humano. Ele aprende pelo fato de ser humano. E todos nós somos dotados de uma parte imaterial, de uma parte invisível. Essa é a ideia da espiritualidade. Deus é espírito, nós temos um espírito. Todos nós somos dotados com um senso de responsabilidade. Assim, nós aprendemos desde cedo que nós devemos cumprir deveres. Assim como Deus sabe o que tem que fazer, nós também sabemos o que temos que fazer. Na maioria das vezes não fazemos, mas nós sabemos o que precisa ser feito. A moralidade, assim como Deus conhece o bem e o mal, nós conhecemos o bem e o mal, claro que manchados pelo pecado, então nós sabemos o que é certo, o que é errado, evitamos o que é errado para fazer o que é certo. E também temos essa potencialidade, temos essa capacidade de fazer coisas. O exemplo aqui da Torre de Babel, o homem construindo algo para chegar até Deus. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo revela a nossa capacidade de querer mudar o mundo que nós vivemos. Isso é reflexo de sermos imagem e semelhança do Criador. E nós temos essa perpetuidade. Nós viveremos eternamente, assim como Deus é eterno. Então, quando nós falamos de imagem e semelhança do Criador, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós estamos nos referindo a isso, que nós temos todas essas características que estão associadas à nossa relação com Deus, com o próximo e com o mundo criado. Em vias de conclusão, o Severa acredita que todas essas qualidades têm a sua origem no fato do ser humano ser a imagem de Deus, mas o pecado as afetou em partes. Na regeneração, essas qualidades são restauradas em partes também. Existem esses textos que nos mostram que nós somos imagem do Senhor, ao ponto de sermos restaurados à nossa condição, do qual nós caímos quando pecamos contra Deus em Adão. Mas a verdade seja dita é que nós só seremos perfeitos nessa imagem e semelhança
por ocasião da segunda vinda de Cristo. 1 João capítulo 3, verso 2 diz: Filhinhos, agora já se manifestou o que nós somos, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser quando seremos restaurados à sua imagem. Isso é importante, tá, pessoal? Nós já somos, mas ainda não somos completamente. Por quê? Porque ainda residimos nesse mundo mortal, nesse corpo mortal, do qual aguardamos a ressurreição. Este ponto que nós estaríamos estudando sobre a imagem de Deus nos seres humanos. O próximo ponto que nós vamos abordar é a natureza constitucional do homem. O que nós somos feitos? O que nós defendemos é que nós somos feitos como sendo um único ser. Então nós devemos sempre olhar a integralidade do ser humano. Porém, existem teorias que defendem que o ser humano ele é dividido em algumas partes. Na verdade, não são teorias. A Bíblia ensina isso. O ser humano ele tem uma parte física e tem uma parte invisível, isso mostrando que ele é composto de duas partes no mínimo. Nós temos aqui a ideia do tricotomismo. Quando eu falo de tri, a ideia do tri aponta para 3. E o tomo aponta para partes. Então seria 3 partes. Não repare aí a qualidade da letra não, tá, pessoal? Só para vocês poderem anotar. Então o tricotomismo acredita que o homem tem um corpo. Perceba que a fonte está em marrom. Uma alma, a fonte está branca ou transparente, e um espírito, a fonte está cinza. O corpo é a parte física, biológica, a alma, a parte emocional, e o espírito, aquilo que está relacionado à natureza espiritual, religiosa do ser humano. Aqui nós temos um desenho que tenta representar isso: corpo, alma, espírito. E nós temos o dicotomismo. Por dicotomismo, nós temos a ideia de que o homem é dividido em duas partes. A sua parte física, o corpo, e a sua parte invisível, a alma, que às vezes na Bíblia é chamada também de espírito. Vamos olhar o tricotomismo como visão e a sua fundamentação bíblica. É importante entender que o tricotomismo é uma visão muito popular no campo religioso. Ela é defendida tanto por teólogos antigos quanto por teólogos modernos, seja na Inglaterra quanto na Alemanha. A ideia de que o homem é dividido em 3 partes: você tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo está associado àquela parte física do ser humano, o corpo físico, com todas as funções biológicas, com todos os sistemas operacionais. A alma envolve mente, emoções, vontade, e o espírito envolve a parte religiosa do homem. O homem tem contato com Deus porque o homem ele tem um espírito. Os textos bíblicos mais utilizados são 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. 1 Tessalonicenses 5 diz que o vosso Deus vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. E Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais poderosa para separar espírito e alma. Então, os defensores dessa visão partem da seguinte ideia: se existe espírito e alma, é porque nós somos formados por 3 partes. Então, as pessoas defendem esse ponto de vista, acreditam dessa forma. É errado acreditar dessa forma? Não. Tendo em vista que as informações bíblicas não são tão
claras para nós. Então, nós podemos acreditar que existe sim essas três partes. Particularmente, eu acho um pouco difícil fundamentar, mas é muito aceita essa visão. E nós temos o dicotomismo. O dicotomismo ele é uma visão que está sendo mais aceita hoje, porque defende que o homem tem um corpo físico e uma alma, que é o mesmo que espírito. E de onde que os dicotomistas tiram essa definição? Da própria Bíblia. Nós temos aqui uma porção de textos que mostram textos falando sobre a mesma coisa, a parte invisível do homem, mas ora usando o termo espírito, ora usando o termo alma. Então, nós temos lá em Gênesis 41, verso 8, o espírito estava perturbado. Salmo 42, verso 6, a alma estava perturbada. Em João 12, 27, Jesus teve a sua alma perturbada. Já em João 13, 21, apresentou o seu espírito perturbado. Em Hebreus 12, 23, narra que os espíritos dos santos estão nos céus. Em Apocalipse 6, 9, fala que as almas estão no céu. Em Gênesis 35, 18 e 1 Reis 17, 21, diz que a morte é a entrega da alma. No Salmo 31, em Lucas 23, em Atos capítulo 7, profere que a morte é a entrega do espírito. Então perceba que o dicotomismo também faz sentido. Assim como o tricotomismo faz, o dicotomismo também faz. Tanto o dicotomismo quanto o tricotomismo, eles têm convergência no fato de que o homem tem uma parte material, uma parte invisível, porém é um ser unitário, um ser integral. O que nós temos que suspeitar é qualquer pessoa que tente negar a existência da alma, da parte imaterial, porque isso é um ultraje à Bíblia. Deus criou a nossa alma e por isso nós acreditamos que o homem tem uma parte material. Um texto que talvez reforce ainda mais a ideia dicotomista é Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Maria, no seu cântico, diz: a minha alma engrandece o Senhor. Verso 46. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Verso 47. Então você tem aí essas duas verdades que redundam na ideia do paralelismo sinonímico. Alma e espírito são usados de forma sinônica para que o leitor entenda. O que falamos até aqui na antropologia é que existem teorias que defendem a origem da alma, existem teorias que defendem a unidade da raça humana, existem teorias que defendem a imagem de Deus aos seres humanos e teorias que tentam explicar do que o homem é feito. Tudo isso que nós aprendemos serve para que entendamos que Deus é digno de honra, glória e louvor e a nossa vida só faz sentido se vivermos nele. Espero que você tenha aproveitado essa aula, faça bons estudos e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus na paz do Senhor.